Deus. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1. Quem achou o texto, diga amém. Quem ainda está procurando, diga misericórdia. Procure aí que eu aguardo você. Eu saio na vantagem de achar o texto, porque eu já deixo marcado desde casa. Então você ainda está procurando agora. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele beijou a Saul e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Quem pode dizer amém pela leitura bíblica, diga amém. Quem pode dizer, diga glória a Deus também nessa noite. Aplauda o Senhor por sua palavra nesse lugar. Hoje está sendo não por conta do Kadosh apenas, mas realmente eu sinto algo diferente de Deus aqui nesse lugar. Eu sei que muitos ministros, quando sobem no altar da plataforma para falar alguma coisa, eles expressam-se dessa maneira, sem querer entrar no mérito do porquê alguns falam essas expressões. Mas eu sinto a presença de Deus diferente aqui nesse lugar. Eu comecei a me arrumar rápido e comecei a criar uma expectativa, e parece que eu estava ouvindo Deus me chamar para cá, para esse lugar hoje. Eu sentia como que se houvesse uma mão me empurrando, vai, chega, e aquilo foi aumentando a minha expectativa. E eu falei para minha esposa: eu tenho que me controlar, porque eu já estou me descompensando aqui no meio da sala, porque eu sentia que Deus tem algo para esse lugar nessa noite. Eu sinto isso. Eu sei que Deus tem algo para a sua vida nessa noite. Talvez você chegou aqui e não deu para você ir, mas saiba, Deus quer falar com você aqui nesse lugar também. Talvez você enviou alguém para estar lá e você veio apenas receber um jovem, um adolescente, uma criança, mas Deus também preparou essa noite para que você estivesse aqui. Deus tem uma palavra para a sua vida. Quem sabe você foi achando apenas que é para receber, para trabalhar, para servir ali. Glória a Deus por isso. Eu sei que Deus também falou com você naquele lugar, mas Deus também quer falar com você aqui nesse lugar, nessa noite. Deus marcou essa data, Deus preparou esse ambiente. E eu não quero falar de mim, mas houveram tantas coincidências para que pudesse eu estar aqui hoje, que não dá para mensurar agora, não dá para imaginar. Deus marcou realmente essa data. Dessa data aqui, de hoje, dia 26 de janeiro, Deus marcou essa data para mudar a sua vida. Diga comigo: Deus marcou o dia 26 de janeiro para marcar a minha vida. Diga isso para alguém: essa data, dia 26 de janeiro, Deus marcou para mudar a tua história. Alguém crê nessa palavra nessa noite? Glória a Deus. Quando lemos esse texto da palavra do Senhor, nós podemos observar pela narrativa bíblica o momento especial vivido por esse jovem, por esse rapaz, por esse moço, por esse que também poderia ser até um acampante do Kadosh, chamado Saul. Deus marcou este dia que lemos aqui para mudar a vida desse rapaz. A história desse moço surge quando seu pai perde 3 animais que ele possuía na sua propriedade. Era um homem abastado da tribo de Benjamim. E quando ele perde esses animais, ele chama o seu filho Saul, que era um jovem, que era um rapaz novo como você que me ouve, ou você que também já teve essa idade.
E ele dá a ele essa missão: olha, você vai pelos campos e traz os animais, porque eu preciso deles, eles são a nossa propriedade. E eu não posso perder os meus animais. Eram animais de carga. Contextualizando, era como que se hoje ele perdesse 3 caminhonetes em um dia só. Eram os animais de carga que carregavam as suas mercadorias, os seus bens. E para ele era muita coisa. E ele então chama o seu filho, dá a ele essa responsabilidade, dizendo: vai e só volta quando achar os 3 animais. Ele anda, ele percorre, ele caminha, é dado a ele mais um servo para acompanhá-lo, e eles começam essa trajetória indo em busca dos animais. Os dias passam-se, o período se prolonga da viagem, e eles ficam desesperados: como é que nós vamos voltar e dizer que nós não achamos os animais? Então seu servo diz a um homem em Israel chamado Samuel, ele é profeta, e tudo aquilo que nós queremos saber, Deus fala para ele. E ele então diz: nós vamos a esse moço. Mas imediatamente, quando ele lembra de ir ao moço, ele também lembra de algo importante. E ele diz ao seu servo, Saul declara: como é que nós vamos ao profeta Samuel sem levarmos nada para ele? Como é que nós vamos nos apresentar a alguém que representa a Deus e não vamos levar nada para ele? Nós precisamos levar alguma coisa. Eu não entro na casa daquele moço sem levar algo para ele de valor. E o servo diz: nós não temos nada, gastamos muito na viagem. Não há recurso, não há roupa, não há bens. Nós estamos aqui e eu não sei o que fazer. Saul então diz a ele: pensemos um pouco mais. E o servo, mexendo nas suas bolsas, nas suas sacolas, ele começa a abrir e ele enxerga algumas poucas gramas de prata. E ele diz a Saul: Saul, eu achei algumas gramas de prata. E Saul diz: é tudo que temos? E o servo diz: é tudo que temos. Saul então responde: é tudo que tínhamos, porque essa prata agora vai ser para o profeta. Sabe, irmãos, nós estamos aqui no retorno do Acampa Kadosh. E a palavra Kadosh é uma palavra hebraica que tem um significado emblemático, significa sagrado, ou separado, ou consagrado. Essa expressão surge no Antigo Testamento, ainda em Gênesis, quando diz a Bíblia que o Senhor sopra do seu hálito para dar vida a Adão. E essa expressão bíblica significa, no hebraico, Ruach Kadosh. É quando Deus libera do seu hálito, daquilo que é mais santo nele mesmo, para dar vida ao homem. E foi exatamente isso que Deus fez nesses dias. Soprou sobre a nossa juventude do seu hálito, soprou sobre a nossa juventude da sua vida, soprou sobre a nossa juventude da sua própria essência. Por quê? Porque Deus queria erguer a juventude para esse tempo. Se tem alguém jovem que crê nessa palavra, diga glória a Deus nessa noite. Você está aqui porque Deus quer erguer você para esse tempo. Você que me ouve nessa noite, Deus te trouxe a esse lugar porque Deus quer levantar a sua vida para viver o extraordinário dele, na presença dele. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Aplauda ele então, se você quer, se você deseja. Algo começa a nos ser ensinado, a importância de não nos apresentarmos ao Senhor com as mãos vazias, a não nos apresentarmos a Deus sem nada em nossas mãos. Todas as vezes que nós nos apresentamos a Deus, não a figura de uma pessoa somente, mas apresentar-se a Deus nos motiva, ou deve nos motivar, a darmos a Ele sempre o nosso melhor.
Saul sentiu-se profundamente incomodado e disse: eu não posso ir a ele sem nada nas minhas mãos. Hoje Deus não pede de você prata, Deus não pede de você ouro, Deus pede a sua vida nas mãos dele. O texto segue, eles chegam na casa de Samuel, diz a Bíblia, a história conta que ele apresenta-se, conta a sua causa, conta o porquê de ter chegado àquele lugar. E diz a Bíblia que estando ele ali, Samuel diz a ele: você está aqui por um propósito. Não preocupa, porque os animais você vai achar do seu pai, mas Deus te trouxe aqui para algo maior. Deus quer marcar a sua vida, Saul, e transformar você no primeiro rei da nação de Israel. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Muitas vezes, aquilo que nós estamos imaginando que vai acontecer, será superado por aquilo que Deus deseja realizar na sua vida. Pastor, não entendi. Samuel foi procurado para encontrar animais, mas Deus o encontrou para fazer de Saul o primeiro monarca da nação. Pastor, não me entendi ainda. Tem muita gente que talvez foi para a campa achando que ia passear, que ia se divertir, que quem sabe arrumar um namorado, alguém para se interessar, alguém para se encontrar. Quem sabe alguém chegou ali: eu só vou porque meu pai mandou, minha mãe mandou, alguém me forçou, a igreja disse para eu ir, eu só fui porque alguém pagou para mim. Mas naqueles dias, Deus se revelou a pessoas e disse: o que eu vou fazer na sua vida é muito maior. O que eu vou fazer na sua história é muito maior. O que eu vou fazer nessa igreja é muito maior. O que vai acontecer na zona oeste, na zona norte, aqui na sede, é muito maior. O que Deus vai fazer no seu ministério é muito maior. O que Deus vai fazer na sua casa é muito maior. O que Deus vai fazer na sua vida é muito maior. Se você crê, levante a mão e adora Ele. Saul achava que ia encontrar os animais. Deus queria encontrá-lo primeiro. Ele chega na casa de Samuel e diz: eu tenho os animais para procurar. Samuel disse: os animais já foram encontrados, você vai achar, mas eu tenho algo de Deus para a sua vida. Existem momentos, escute o que eu vou lhe dizer. Tem muita coisa na minha cabeça, eu espero que eu consiga. Muitas vezes a gente vai achando que é uma coisa, e Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. Assim como você, quem sabe, foi para trabalhar, mas Deus está te dizendo hoje: eu tenho coisas maiores para a sua vida. Quem sabe você foi para a cozinha para servir, para interceder, para estar fazendo a segurança do lugar. Não, Deus tem coisas maiores para a sua vida. Quem sabe você foi para registrar momentos. Deus está te dizendo: eu vou registrar, é a tua história naquele lugar. Quem sabe você foi apenas para passar um dia, mas no dia que você foi, Deus pegou você e disse: eu tenho coisas maiores para fazer na tua história. Não se preocupa com aquilo que você perdeu. O que você achará será muito maior. Aleluia! Saul diz: mas eu serei rei, eu sou o menor da minha casa. Ninguém nem me conhece na minha família direito. Eu nunca fiz nada de importante. Ninguém nem sabe se eu existo. Mas eu não sou nem famoso. Minhas fotos ninguém curte, tenho pouco seguidor, nem rede social tenho, não estou nem no grupo dos conhecidos da igreja. Aonde eu sirvo, ninguém sabe nem meu nome. Aonde eu sirvo, ninguém sabe nem quem eu sou. Eu ando por aí, ninguém nem me nota. Quantas vezes você já disse isso?
Ninguém repara em mim. Quantas vezes você já disse isso? Eu não sirvo para muita coisa. Quantas vezes você já disse, eu não vou nem para a campa, porque nada acontece ali naquele lugar. Quem sabe você disse, mas eu só sou criança, adolescente, ninguém nunca percebeu que eu existo, porque eu vou ali. Ou quem sabe você disse, eu só vou para servir. Mas eu só sou dos bastidores. É a frase que eu mais ouço na igreja pastoreando. Alguém ouve, será isso aqui, pastor Ed? Eu não sou para não me põe para fazer nada. Eu só sou dos bastidores. Aí a gente brinca, irmão, não me chama disso. Eu só estou aqui para fazer a minha parte. Não me coloca isso. E a gente fica como que se escondendo, cadê? Ninguém me acha. Tá bom aqui mesmo, atrás dessa pétala branca. Tá bom aqui mesmo, atrás dessa luzinha vermelha. Tá bom aqui mesmo, por trás desse teclado. É só um exemplo, estou usando como objeto de ocultação. Não falando do instrumento nem do músico, que aliás canta abençoadamente. Mas eu só sou daqui, ninguém me percebe. Não, deixa eu ficar aqui atrás, ninguém me nota. Assim estava Saul dizendo para Samuel, ninguém nunca me percebeu. Eu acho que Deus se enganou agora. Quantas vezes a gente acha que Deus se enganou e diz, não é aqui não, eu acho que é outro. Há alguns anos atrás eu estava em uma conferência numa igreja no bairro do Bariri. Eu estava ministrando lá na igreja de um bispo, um amigo meu, e Deus me usou para uma moça que estava lá. E Deus falou com ela poderosamente para a glória do seu nome. Ela chorou, emocionou-se, mas quando acabou o culto ela me procurou e disse, pastor, eu estou pensando melhor. E eu disse, fala, irmã. Uma jovem abençoada, uma vez até me presenteou com um blazer bonito. E eu disse, fala o que você pensou melhor. Ela disse, Deus falou tanta coisa, mas será que não é para minha irmã, não? Eu disse, mas Deus falou foi com você. Mas será que o senhor não errou, foi o nome? Eu me acho tão incapaz de viver tudo isso. A minha irmã é melhor preparada do que eu, pastor. Será que Deus não errou? O senhor não quer orar de novo para ver se Deus não falou, foi outro nome? Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos e dizemos, isso não é para mim. Eu não sou capaz de tudo isso. Eu nunca vou ser nada. Eu não sou capaz. Olha para outro. Procura outra pessoa. Eu nunca vou cantar, eu nunca vou dançar, eu nunca vou ser útil. E está na mídia, jamais, eu não sei nada. Deus errou. Eu acho que é outro nome, pastor. Acho que é alguém da Zona Oeste, ou pensou que era da Zona Norte. Será que o senhor errou, pastor? E a gente fica naquela síndrome. Isso é uma síndrome que eu creio que Deus curou naquele lugar quem estava no Kadosh. Amém, irmão? Amém, irmão? Diga para quem está do seu lado, melhor o teu amém, senão eu vou mudar de cadeira. Amém, irmão? Glória a Deus, ninguém quer mudar da sua cadeirinha. Amizades que foram formadas. E a gente fica, e Saul disse, eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da minha família. E ele foi diminuindo, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor dos meus irmãos, eu não sou nada. Ô irmão, como Deus é maravilhoso, porque desde o Gênesis ele pegou o nada e fez o mundo. A terra nem em formatinha ainda era vazia, e Deus fez o mundo que nós habitamos. Na teologia a gente usa a explicação de que era a teologia do caos. Era um caos completo, uma desordem no mundo. E Deus fez tudo aquilo que existe. Samuel diz, não é você, e para você saber que é Deus. Aí o profeta entra.
Você vai sair daqui, você vai encontrar um grupo de pessoas, vão te dar isso, 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 vão te dar pão, vão te dar vinho, vão te levar para um grupo, e lá tu vai profetizar, e o nome dessas pessoas é assim, assim, assim. Deus é profeta. Não era profeta para dizer, alguém aqui tem uma chave de carro na bolsa. Foi alguém específico. Não dá tempo de ler o texto. Eu estou olhando meu horário aqui no painel. Mas você pode ver na sua casa, está escrito. Ele vai dizer o nome das pessoas, quem eram as pessoas, vai dizer o que ele receberia, ainda vai dizer, tu vai saber que eu sou Deus, porque lá tu vai profetizar, igual os profetas que você disse que não é capaz. E mesmo contra a vontade, ele já chega sendo tomado pelo Espírito. E no meio da roda ele começa a profetizar, ele sai usado por Deus, e as pessoas se assustam e dizem, oi, aquele ali não é o filho do homem que perdeu os animais, ali não é Saul que está entre os profetas? Há um impacto, há uma comoção na cidade, porque eles começam a ver aquele que ninguém acreditava agora sendo profeta de Deus. Pastor, não me entendi. Muita gente vai se assustar com o que Deus vai fazer na sua vida. Muita gente vai se assustar com o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na vizinhança, na sua igreja. Muita gente vai se assustar porque Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Passados esses acontecimentos, diz a Bíblia que Samuel deixa Saul. Saul encontra os animais, profetiza, encontra homens, é presenteado, porque o profeta havia já declarado que isso aconteceria. É linda essa história, não dá tempo de contar tudo, mas quando ele chega na casa de Samuel para perguntar pelos animais, Samuel diz, pode entrar, Saul, Deus já me falou teu nome. Pode entrar, Saul, é os animais, Deus já me disse, já foram achados, pode entrar, Saul. Eu gosto de Deus por causa disso, sabe, pastor Ed? Porque Deus ama escolher que ninguém acredita. Deus ama escolher que ninguém aposta. Deus ama, vou te falar algo bem claramente. Deus ama escolher quem tem história de tragédia, de tristeza. Deus ama escolher os improváveis. Deus ama escolher, vou falar para você abertamente, rasgadamente. Deus ama escolher o maconheiro, a prostituta, a lésbica, o homossexual. Deus ama escolher essa gente. Deus ama escolher quem usa droga. Deus ama escolher quem é do tráfico, quem passou na boca. Deus ama escolher quem foi assaltante. Deus ama escolher gente assim. Deus ama escolher frustrado, decepcionado, depressivo. Deus ama escolher doente da alma, doente do corpo, doente do coração, doente do espírito. Deus ama escolher que, por mais que a sua história seja terrível, pastor, o senhor não sabe de onde eu vim, nem você de onde eu saí. Eu estava reflexivo sobre de onde Deus me tirou e o que Deus fez na minha vida esse final de semana. E quando o louvor estava sendo ministrado aqui, como Deus falou comigo? Porque um dia eu também fui um Saul. Ninguém acreditava, irmão. Hoje é fácil, hoje eu abro a rede social, tem alguém que me cumprimenta, tem alguém que fala comigo, eu venho aqui, a igreja me acolhe, eu me sinto aqui feliz. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Na minha casa, ninguém acreditava na minha família que eu ia ser assim. Na minha parentela, ninguém acreditava que eu ia ser assim. Na igreja onde eu estava pequena, ninguém acreditava que eu ia ser assim, irmão. Nem eu acreditava, nem minha vizinhança acreditava.
acho que nem na terra tinha alguém que acreditava que Deus era capaz de fazer alguma coisa na minha vida. Me tirar do erro, do lamaçal do pecado, das coisas que desagradavam a Deus. Tanta coisa, irmão, tanto B.O. errado na minha vida. Tanta coisa, pastor, pisou na bola, eu virei a bola do avesso. Deus me passou na moenda, me prensou na parede, me esmagou igual quando a gente está liso e esmaga a pasta para escovar dente. Deus me virou, me enrolou todinho. Deus olhou para Saul e usou Samuel para dizer: não adianta você dar desculpa, eu te escolhi. E Deus tinha tanta pressa. Oh, irmão, eu gosto de Deus isso, eu amo Jesus. Porque Deus, Ele apressa as coisas. Não é que Deus apressa, deixa eu me expressar melhor. Deus antecipa fatos, acelera tempo. É o que Deus, escute o que eu vou lhe dizer, Deus irá acelerar o tempo na vida de pessoas que me ouvem nessa noite. Eu não sei para quem Deus está dizendo nesse lugar, mas Deus está declarando ao meu ouvido, eu quero declarar ao seu coração: Deus irá acelerar o processo na vida de pessoas que me ouvem nessa noite. 2025 haverá uma aceleração de Deus na tua vida, uma aceleração de Deus na tua casa, na tua família. Se prepara, porque Deus esse ano realizará o extraordinário em nosso meio. Aleluia! Logo após tudo isso acontecer, alguns dias, escute, Deus reúne com Samuel e diz a Samuel: Samuel, chama todas as tribos para uma reunião. Aleluia! E Samuel diz: eu já entendi, Deus. Naquele período eles tocavam o shofar. E alguns toques representavam o convite do profeta para que a nação fosse ouvi-lo. Então, muito provavelmente, Samuel toca o shofar, ou alguém que serve a Samuel toca o shofar. A nação conhece o som emitido pelo instrumento, feito de chifre de antílope. Por isso que ele tem várias voltas, é uma única peça. Mas isso é uma outra história, senão eu saio desvirtuando. E a nação toda vai para a porta de Samuel. Todas as tribos reunidas, veio gente de longe, trazendo suas sacolas, suas bolsas, viagem de dias. A nação já estava em Canaã, cada um na sua terra, alguns do outro lado do rio, outros dessa margem. Então houve uma grande comoção na toda a sociedade de Israel, todas as tribos. E as pessoas vão, alguns com a sua mochila, com a sua bolsa, com a sua sacola, como agora teve a camp. Eles então chegam na porta de Samuel. Dentre essas pessoas estava também Saul, com a sua sacola, com a sua bolsa. Todas as tribos foram, amém? Está dando para entender, amém? Eu estou tentando não acelerar minha mente para que você entenda aquilo que Deus está falando. Tem muita coisa na minha cabeça hoje. E eles chegam ali naquele lugar. Quando eles chegam naquele lugar, Samuel sai à porta e diz: hoje está acontecendo algo espiritual. Samuel sente um ambiente profético. Há um ambiente profético aqui nessa noite, irmão. Há um ambiente profético aqui nessa noite, irmão. Há um ambiente profético aqui nessa noite, pastor Márcio. Há um ambiente profético aqui nesse lugar. Samuel sente um ambiente profético, que Deus estava preparando
o lugar para manifestar a sua glória. Escute, não perde essa mensagem, em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado ou perto de você: não conversa comigo, Deus quer falar comigo. Deixa ele falar, depois a gente conversa de novo. Troca o zap, segue uma outra na rede social. Estamos eufóricos, eu entendo. Está naquela alegria do Espírito. E aquele ambiente profético sinaliza, e Samuel entende o que iria acontecer. Deus está antecipando a história, acelerando processos. E quando está todas as nações na porta de Samuel, Samuel sai à porta e diz: hoje estamos em um momento especial aqui. A nação silencia, era o profeta de Deus. E Deus diz: hoje Deus levanta em nosso meio o primeiro rei desta nação. Oh glória! A nação fica em silêncio. Todos olham para as tribos, as em destaque, como Gade, Aser, Zebulon, tantas outras, guerreiros, começam a olhar um para o outro: de onde virá o rei? Todos começam a se perguntar: de onde virá o rei? De onde virá? E começam a olhar. Talvez se fosse hoje para as grandes plataformas, talvez se fosse hoje para as grandes catedrais, talvez se fosse hoje, não é nada pessoal, mas iria olhar para as igrejas americanizadas, que tem não estacionamento, mas tem parking, que não tem apenas mídia, mas um movie maker, e vai usando essas palavras americanizadas, church, para mostrar que tem mais. Oh meu Deus do céu, eu não dou conta disso não, pastor, estou velho para essas coisas. E todos olham para um lado e para o outro: quem será o rei? E quem sabe os mais preparados começam a ajeitar a gola, desdobra a manga da camisa, passa o bico do sapato para poder não ficar sem o brilho no grau. Quando a notícia se espalha, quem sabe, imaginando se fosse hoje, ia cortar o cabelo degradê, dar um trato no visual, botar uma lente para sorrir bonito no retrato do Márcio Júnior. Eu gosto desse rapaz de graça, eu gosto demais. E já havia uma preparação, e de repente Samuel olha e olha: eu já sei quem é, porque já até falei com ele. Samuel procura, aonde está aquele que Deus já me falou? Aonde está? Ele procura, ele olha, e de repente ele observa um monte de bolsa, Eric. E no meio das bolsas da viagem, havia um moço que estava no meio delas escondido, olhando a cena. E ele fica ali oculto, e Samuel diz: ei Saul, eu já te vi no meio dessas bolsas. Deus já falou contigo, sai daí, porque hoje o óleo será derramado sobre a sua cabeça. Pastor, não entendi, eu vou desenhar para você, Escuta, jovem, ei jovem, você que está me ouvindo aqui, quando chega a hora de Deus, vou até me ajoelhar para ficar perto de você, para olhar seu olho. Quando chega a hora de Deus na nossa vida, não adianta você fugir. Quando chega a hora de Deus na tua história, não adianta se esconder atrás da bolsa, ficar em casa, fingir que não é contigo, ficar nas últimas cadeiras ou primeiras ou na galeria. Não adianta fugir, porque quando chega a hora profética de Deus na nossa vida, Deus vai cumprir os seus propósitos.
Saul achava: eu me escondendo, Deus procura outro. Não procura. Saul achava: eu me escondendo, Deus procura outro. Não procura. Saul achava: se eu disser não, Deus procura outro. Não procura. Saul achava: se eu fizer alguma coisa, Deus vai desistir de mim. Deus não desiste dos seus projetos. Samuel, então, diz a Bíblia, o texto que lemos, chama Saul e diz a ele: passe à frente dos outros, venha, porque hoje eu derramo o óleo sobre a sua cabeça, e o Senhor lhe unge como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Aqui acontece algo fantástico, porque aqui nesse momento é derramado sobre a vida de Saul a unção Kadosh. A separação acontece. A unção é derramada. A partir daquele momento, Deus marca a vida de Saul. É o que Deus está fazendo nesse final de semana. Deus está marcando as nossas vidas. Deus está marcando as nossas histórias. Deus está marcando a nossa geração. É tempo de vivermos a unção Kadosh de Deus nas nossas vidas. Se você crê nisso, levante a mão e dá um grito de glória a Deus nessa noite. E essa unção Kadosh, ela deixa algumas marcas. E eu quero rapidamente falar de 3 marcas que essa unção produz em nós. Diz a Bíblia que após essa unção ser liberada, Saul começa a perceber que a sua vida não seria mais a mesma, porque Deus o estava levando a um novo posicionamento. Não tem, irmãos, escute, não tem como receber de Deus tantos dias como foram vocês recebendo desde a sexta-feira até hoje e tentar ser a mesma pessoa. Não tem como. Quem recebeu essa unção nesses dias precisa entender: Deus está te chamando para um posicionamento com Ele. Deus quer mudar você de ambiente. Deus quer mudar a sua cultura pessoal para colocar em você uma cultura do reino de Deus. Por isso, Saul foi encontrado entre os profetas, porque Deus estava dizendo a ele: se você recebeu algo novo, ande com pessoas que também andam com Deus. A partir de agora, mude a sua rede de relacionamentos. Se preciso for, mude as suas amizades. Evite lugares. Se aproxime mais de Deus. Se posicione no reino. Deus está mudando o ambiente que você estava. Então, aceite esse processo e viva essa unção Kadosh, não só até hoje, mas todos os dias da sua vida. Não volte a ser quem era. Os pastores já falaram aqui. Muita gente recebeu tantas coisas: curas, libertações, restaurações, renovo de Deus. Foram reconectadas no reino. Jovens que já serviram, mas não serviam mais até agora. Jovens que já cantaram, já dançaram, atuaram,
amava estar na presença, estavam distantes, Deus te reconectou de novo. Não perde essa chance, não perde essa oportunidade. Olha para alguém do lado e declara isso: não perde essa oportunidade. Mas olha nos olhos dessa pessoa, não fica de ladinho, não, vira para ele e diga: não perde essa oportunidade. Diga: é Deus quem está te dando. Se você não foi, mas está aqui, eu digo para você: não perde essa oportunidade. É Deus quem está te dando a chance de mudar a tua vida. É tempo de viver essa nova atmosfera. Essa geografia espiritual precisa ser mudada, e Deus te mudou de lugar. Não volte a ser quem você um dia foi. Mesmo que digam, escute o que eu vou lhe dizer: você só é fogo de palha. Não é não, você sabe aquilo que você recebeu. Mesmo que digam, você não vai longe, porque eu já sei quem você era. Pois é, mas quem eu sou agora, quem sabe é Deus. Eu estou fora disso aqui. Vão me chamar para ficar como ficava. Dá um chute nessa pessoa, mas não troca aquilo que Deus entregou na sua vida. Vão lhe chamar para ir para tanto lugar errado. Dá um chute nessa pessoa, mas não volte a ser quem você já foi um dia. Deus está escrevendo uma nova história para você. Segundo sinal de que eu recebi a Kadosh de Deus na minha vida é que quando Deus nos encontra, Ele nos faz ouvir a sua voz, e não há como fugir da sua presença. Quantos ouviram a voz de Deus nesse final de semana? Diga amém. Não tem como fugir dessa voz. Se você ouviu a voz de Deus nesses dias e está ouvindo agora, é sinal de que essa unção Kadosh está sendo liberada sobre a sua vida. Não fique sem ouvir essa voz. Essa voz não quer falar só final de semana agora. Essa voz quer te direcionar todos os dias da sua vida. Por isso, na sua casa, leia a sua Bíblia. Eu vi que teve espada para o ar aqui no vídeo, coisa maravilhosa. Eu gostava de brincar disso. Leia a sua Bíblia. Reúna a sua família. Use essa unção, jovem. Diga: pai, mãe, vamos ler a Bíblia. Ô pai, mãe, me explica esse negócio aqui. Cria o hábito de orar antes de dormir, ao acordar, depois da refeição. Cria essa conexão com Deus. Não desconecta de Deus, não. Pastor, só eu sou crente na igreja, na minha casa. Vá para a igreja. Tem alguma perto da sua casa, com certeza, daqui da Imúndia ou de alguma outra, se você não é desse ministério. Se conecta com Deus, se aproxima de pessoas de Deus para a sua vida, para que você não pare de ouvir essa voz. Por quê, pastor? Porque as tentações vão chegar, irmão. As propostas vão surgir, irmãozinho. O meu celular já está bombando, porque tem 3 dias que você não pega nele. Está mensagem atualizando, ainda não acabou. Gente te chamando para tanta coisa. Se possível, quebra o chip, bota outro telefone no seu aparelho, outro chip. Pastor, é exagero não, já fiz isso um monte de vezes quando eu era da sua idade. Melhorei, mudei de vida, mudei meu chip. Descobri, eu mudava de novo, descobri, eu mudava, eu mudei tanto de telefone. Porque eu queria Deus. Eu não queria me perder de Deus. Eu não queria que Deus fosse deixado de lado na minha vida. Eu queria mais de Deus a cada dia. E isso me fez fazer qualquer coisa, porque eu não queria parar de ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto. Como eu sei que eu recebi esta graça de Deus na minha vida? É que onde eu estiver, Deus vai me achar. Onde você estiver, Deus vai te achar. Porque Deus investiu muito em nós, pastor Ed, para nos perder de vista.
Eu já contei isso aqui, mas muita gente talvez não ouviu ainda, mas eu lembro-me que uma vez eu estava evangelizando numa festa. E eu tinha passe livre na festa porque eu entrava para evangelizar. Eu tinha um grupo de evangelismo comigo. Nessas festas assim, rock pesado, doido mesmo assim, a bagaceira pipocando. E eu entrava lá. Eu evangelizava nesses lugares. Eu gosto dessas coisas. E uma vez eu estava lá evangelizando, nós entrávamos no local e quando entrava a luz acendia, quando eu entrava. O som baixava e o DJ falava no microfone: o pastor Natan está na casa, até ele sair o som é ambiente. E o pessoal já sabia, eu entrava, evangelizava, sentava na mesa e conversava e dava folheto e orava com o pessoal. E era uma comoção. E uma vez eu entrei num ambiente desse. Uma praça lotada, estava cercada, tinha virado uma festa, um clube, uma loucura só. E eu entrei, consegui entrar. E disseram que sempre diziam: a luz acendia, o som baixava, e dizia: o pastor Natan está na casa. E eu entrava com a equipe. E quando eu entrei, quando nós começamos a orar, entregar folhetos, e tinha uma mesa cheia de homossexuais, que depois virou tudo da minha célula. E eu entregava folheto, sentava na mesa, eles bebendo, eu sentava, conversava, abraçava, beijava a cabeça deles e falava de Deus. E eu entrei nesse dia e eu vi eles na mesa, mas antes eu passei por um outro local que por aqui estava ruim de passar para chegar na mesa deles. Então eu fui por outro lugar para rodear e consegui chegar lá de novo. Mas quando eu passei por aquele lugar, eu estou falando de Deus não desistir da gente. Meu rosto encontra olho a olho com uma jovem que o dia foi da igreja, mas que estava afastada e que tinha a voz da coisa mais linda do mundo adorando o Senhor. Ela tinha uma unção, pastor Edson, quando ela cantava, fazia arrepiar até as colunas da igreja. Era um negócio, Deus dava ela muito forte. E quando nossos olhos se cruzaram naquela festa, ela fez um olhar de pânico, uma cara de pânico tão grande, e ela saiu correndo daquela festa. E a festa era muita gente, centenas de pessoas. Ela saiu empurrando as pessoas e correndo da festa. E com certeza naquele dia, ela jamais pensou que ela ia encontrar a presença de Deus em um clube de festa, em uma mesa de bebida alcoólica, tocando música só de letra pesada, sexual. Ela de roupa que não dava para fazer de etiqueta de boneca, tanto tecido que tinha. E quando nossos olhares se cruzaram, ela saiu correndo desesperada. E naquele dia Deus falou com ela: ali não é o seu lugar. Nós estamos em uma noite profética. Talvez você não entenda a dimensão do que representa isso, mas é como que se Deus tivesse agora, nesse momento, chancelando ou marcando a tua alma, de maneira que a partir desses dias agora, é impossível, escute o que eu estou lhe dizendo agora, é impossível você, a partir desse final de semana, se esconder de Deus. Você pode ir para a festa, ir para a boca, meter assalto, ir para clube, se prostituir, mentir, trair sua esposa, o seu marido, desviar, matar, ir para a cadeia. É impossível. Deus não te achar, Deus não te encontrar, e o mais importante de tudo isso é Deus não te puxar de lá de volta. Porque chega uma hora, homem de Deus, que Deus bota o olho em nós e Ele diz: eu não te perco nunca mais de vista.
porque já não é mais o que a gente quer, é o que Ele quer. Você acha que eu fui chamado por Deus pregando? Você acha que eu comecei a ser chamado por Deus no altar? Você acha que eu ouvi Deus num culto? Foi, irmão? Foi tudo menos isso. Foi vivendo tudo menos isso, ambiente de igreja. Foi fazendo tudo que agrada a Deus? Não! Se eu fosse Deus, eu já tinha me matado. Porque eu não servia para nada, irmão. Mas Deus me pegou pela mão e disse: quem te quer sou eu agora. E Deus me trouxe a essa noite, no encerramento deste acampe aqui na igreja, nesse dia 26 de janeiro, onde pela graça de Deus, antes de tudo ser programado, a nossa agenda combinou e não teve culto na minha. E hoje na igreja encerramos os 21 dias em propósito também. E nós estamos aqui com tantos jovens da idade que eu tinha, quando Deus começou a fazer o que Ele queria na minha vida. Eu não quero te emocionar, nem quero te empolgar, nem vou pedir oferta da igreja no final. Passa sacolinha, não é isso. Mas quando Deus quer a gente, Deus quer a gente. E Ele faz qualquer coisa para não te perder. Eu quero andar para olhar para você. Deus faz qualquer coisa para não te perder. 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 Deus faz absolutamente tudo, mas Ele não vai mais te perder de vista. Eu falava isso com a minha esposa esses dias. Alguém que nós conhecemos dos muitos, Deus está fazendo tudo para não perdê-lo de vista. Você não sabe do que Deus é capaz para não nos perder de vista. Deus nos faz quebrar alianças com o passado. Deus faz criar confusão para nos mudar de ambiente. Eu estou falando de coisa grande. Deus nos leva para hospitais para não nos perder de vista. Deus me pôs em cadeirante para não me perder da sua vista. Deus me fez descer no fundo do poço, perder tudo que eu tinha, mas não me perdeu da sua vista. Deus me fez sair de onde eu estava para ir onde Ele queria me colocar, mas Deus não me perdeu da sua vista. Deus expôs a minha vergonha, mas não me perdeu da sua vista. Deus me fez recomeçar do zero, mas não me perdeu da sua vista. Deus está disposto a fazer qualquer coisa na terra, mas é tempo de dizer sim para Deus. Para de se esconder, para de se omitir, para de achar que não é capaz, para de achar que você veio para receber seu filho, seu enteado, seu parente. Deus está dizendo para pessoas: eu te achei, aqui eu vou começar algo novo na sua vida. Fica de pé.
Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Não sai do seu lugar, a menos que seja muito importante. Deus está te trazendo para um novo tempo. Ei, 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 Deus. Ei, Deus. Ei, Deus. Saul achava que estava indo procurar uns animais. Deus o tirou de casa para torná-lo rei. Você não entende de onde Deus está te tirando, mas você vai entender o que Ele vai fazer na sua vida. Eu preciso repetir para que algumas pessoas entendam. Você não sabe porque Deus está tirando você de alguns lugares, mas você saberá o que Deus irá fazer na sua vida. Oh, Espírito Santo, vamos adorar Ele. Eu sinto a presença dEle aqui nesse lugar. Vamos adorar. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Fiquem à vontade para adorar. Fiquem à vontade. Oh, Teu fogo arde em mim. Muda o meu viver. Oh, Espírito Santo. Sou teu templo. Oh, Espírito Santo, Ele está aqui no nosso sou meio. Teu altar. A sua presença, ela é real em nosso meio. E Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua história. Ele quer transformar a sua história, o seu coração. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Oh, Espírito Santo. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Oh, Deus. Que o nosso louvor não seja um momento. Se você sabe, adora Ele, vai. Lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido. Eu te sinto aqui nesse lugar. 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 Vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter Vamos. Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar. Vamos. E buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a Ti, se o meu coração não queimar por Ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a Ti, se o meu coração não queimar por Ti. Essa música, ela tem uma expressão que me chama a atenção, me faz gritar na alma. Ela diz mais ou menos assim: do que vale as poesias mais lindas, se não há verdade em nós. Deus está dizendo através dessa melodia dada ao autor da canção, que nós não podemos viver de aparências. Nós não podemos ter uma conta fake espiritual. Que aqui na igreja, ou na casa do Senhor, ou na sua casa, você
tudo bonitinho, você quase nem fala, você sempre está educado, educada, é de boa com todo mundo, mas na rua é outra história, na rua é outra coisa, na rede social é tudo mentira, é fingimento, e estamos nos cobrindo para não mostrar quem nós somos de verdade. Tem muita gente aqui que está se cobrindo para não mostrar quem é de verdade. Aí a gente fica, sabe, cobrindo o rosto, negando quem nós somos, mostrando só a nossa melhor versão. Porque sabemos cantar as músicas, porque servimos em nossas igrejas, porque somos conhecidos, pois temos familiares na liderança, ou até porque somos líderes, mas a letra está dizendo do que vale a poesia mais linda do mundo. Se não há verdade em nós, se não há verdade em nós, não adianta esse evangelho Nutella, mentiroso, diabólico, de que agora pode beber na igreja, agora pode jogar na igreja, jogo de azar, que agora pode trocar de esposa, que agora pode trocar de marido, que agora pode adulterar, prostituir. Esse evangelho é do diabo, não é verdade. Não adianta as poesias mais lindas se não há verdade em nós. Que o nosso louvor não seja um momento apenas com lágrimas vazias, não, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, com corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias. Cante, cante, seja ministrado por essa letra. Mais uma vez, vai. Pois de que vale ter. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Se eu não for, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Só me emocionar. Seja bem-vindo, Espírito. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena. Seja bem-vindo, Espírito. Buscar as canções mais lindas pra cantar. Seja bem-vindo, Espírito. Uma canção que alegra a ti, se o meu seja bem-vindo, Espírito. 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 Sopra, sopra, sopra e quebra nossa alma. Como em Atos 2, nesse lugar, acende a chama, vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Pastor, eu não quero só me emocionar.
Pastor, eu não quero só cantar uma letra. Eu quero esse tempo profético. Eu quero essa unção Kadosh. Eu quero mudar a minha vida. Então eu quero chamar você. Não importa se você foi à frente naquele acampe, não importa qual igreja você faça parte ou se você visita, se Deus está te chamando, eu quero convidar a igreja a vir à frente nessa noite, para que nós digamos ao Senhor de maneira profética: eu quero essa unção Kadosh na minha vida. Nós vamos cantar esse louvor, e eu quero chamar você a vir à frente nessa noite. Pastor, eu quero mais de Deus para minha vida. Venha, 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 venha. Eu sei que não tem só essa criança. Venha. Você já foi antes, venha. Se Deus está tocando a tua alma, venha. Seja você adulto, senhora, senhor, igreja, líder, pastor, pastora, se Deus está te chamando, venha, porque Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa história. Deus está mudando. Venha, 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 reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, Orem, 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 orem. preparamos a mesa, Irabandonai a séria da Gácia. Alabanduriaço, comandarabagai. Sejam tocados por essa unção Kadosh, a unção da santidade. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Há muitos jovens que precisam de oração, ore por eles. Irmãs, orem pelas jovens que estão aqui à frente, orem pelos homens que estão aqui à frente. Oh, Espírito Santo, deixa Deus usar a sua vida. todas as vezes que só quero te falar, teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, e amém, amém. Oh, 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 oh. Recebe esse tempo profético.
Kadosh sopra aqui nesse lugar. O hálito de Deus se manifesta em nosso meio. E onde havia morte, Deus está soprando vida. Vida, vida, vida. Receba a vida de Deus. 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 Oh, deixa Deus te usar orando. Deixa Deus te usar profetizando. Deixa Deus te usar declarando que a sua vida é dele, que a sua família é dele, que o teu casamento é dele, que o ministério é dele, que a igreja é dele, o reino é dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele, tudo é dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Declara, vai, declara isso, vai. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Essa mesma canção nós vamos ministrar agora. O derramado Espírito Santo sobre essas pessoas que estão aqui. A sua palavra em oração por eles vai ser essa: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque jovens aqui serão cheios da presença de Deus, receberão uma carga de unção poderosa sobre as suas vidas. Então se prepara, irmãos, se prepara, líderes, se prepara, jovens, porque você vai receber a porção do Espírito e você vai ser cheio agora. Prepara, líderes, intercessores que estão em oração, para continuar orando. E põe a mão e declara: seja cheio do Espírito Santo. Se prepara, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Nós adoramos aquele que faz sopra vento aos teus anjos. Sopra. Nós adoramos aquele declara, que ora, vai e põe a mão e declara, vai. Sopra aquele que faz sopra aos teus anjos. Ora, irmão, ora, irmão, Nós ora, adoramos ora. aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Seja Somos cheio. seus ministros,
O que fazer quando Ele vem? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Mais que ser Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? O que fazer assim? Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Ele está aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está no nosso meio. O Ruach Kadosh está no nosso meio. O hálito de Deus exala no nosso meio. O Espírito de vida sopra no nosso meio. Você que está aí em cima, na galeria, sinta essa presença de Deus aí agora, tocando a tua alma, abraçando você. Seja cheio desse amor que excede todo entendimento. Receba a graça de Deus para continuar na caminhada. Não desista agora. Há muito mais a fazer através da sua vida. Oh, Espírito Santo. Eu só quero te pedir. Oh Deus, tu sabe que não tem sido fácil. Só quero levar pra te dizer que a tua força já me eu vou da mesma graça que tem derramado sobre mim essa noite. Senhor, se precisa esvazia, mas que ele seja tocado contigo. Mas que ele não saia desse lugar. Que ele não saia da tua presença. Que ele não saia da tua graça. Que ele não saia da tua amor. Que ele não saia desta posição que o Senhor tem colocado. Oh Deus. Quantas vezes se sente sozinho. Tudo acabou, tudo mais estranho. Mas nessa noite, assim, ainda aqui 1 milhão de anos
presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres, Senhor. Há um novo tempo profético para pessoas aqui nesse lugar. Para essa igreja, representada nessa noite por alguns ministérios que estão aqui nesse lugar. Há um novo tempo profético sendo liberado sobre nós. Meu Deus. Pastor, eu achei que era o fim de tudo. Mas a graça te alcançou. E coisas novas Ele está fazendo, viu, Davi? Coisas novas Deus está fazendo na sua vida. Coisas novas Deus está fazendo na sua vida. Eu vejo Deus fechando uma ferida sentimental dentro da tua alma. Alamando que me anagasubinarabadagai. E toda palavra de derrota contra a sua vida, na sua área sentimental, de que você não seria feliz, de que você não seria próspero, de que você não seria realizado, Deus me autoriza a lhe dizer: hoje começa um novo tempo na tua história. Você terá sim uma família, você terá sim um relacionamento de Deus. As portas que foram fechadas não se comparam com as portas que hoje começam a ser abertas na tua vida, porque hoje o Senhor marcou esta data para começar um novo tempo na tua história. Aquilo que Deus tirou é porque não cabia naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Te dá meus lábios, minha alma. Quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Vale a pena, só me mostrar e buscarás. Se eu não for uma canção que alegra Ti, se o meu coração não queimar por Ti, não vale a pena, só me mostrar e buscarás canções mais lindas pra Ti. Se eu não for uma canção que alegra Ti, se o meu coração não queimar por Ti, quero me desesperar outra vez. Eu quero viver os sonhos outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar. Oh Espírito Santo, Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Todas as coisas esse Deus faz novas. Deus não cola, Deus não emenda, Deus não remenda. Deus faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Se você sabe essa canção, cante aí, vai. Com teu calor, com teu amor. Ah, adorei, vai.
Oh Espírito, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, e nem tampouco para onde ele vai. É assim com todo aquele que é nascido do Espírito. O vento está soprando, dando direções, mudando direções, sendo norte, sendo o guia, sendo nosso orientador, aquele que nos pega pelas mãos e nos ensina a caminhar, nos dizendo: vai porque eu estou contigo, vai porque eu estou contigo. Deus está dizendo isso para pessoas aqui: continua, vai, porque eu estou contigo. Deus está dizendo para a Imune, para as outras igrejas que possam estar aqui nessa noite: continua, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Oh Espírito, oh, há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Dia 26 de janeiro de 2025 será a data de aniversário de muitas pessoas, porque hoje Deus começa algo novo na sua vida. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Oh, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esta casa, Deus abençoe esse ministério, Deus abençoe as igrejas que possam estar aqui representadas. Glória a Deus, glória a Deus. Finalizando a minha palavra, eu quero deixar esse pensamento para você. Saul achava-se o menor, o pequeno da sua casa, e Deus escolheu o menor, o pequeno, para começar uma grande obra. Deus não começa nada grande. Os grandes projetos começam das pequenas coisas, das pequenas decisões, dos pequenos propósitos, dos pequenos sonhos e projetos. Deixa aflorar aquilo que Deus está colocando no teu coração e realiza. Porque Deus vai fazer o extraordinário. Se você crê nisso, diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte nessa noite.